Abra sua Bíblia em Gênesis 38. Eu tenho uma palavra da parte de Deus. Quero cumprimentar meus irmãos também que estão pela internet, vocês que estão pelo canal do YouTube, pelo Instagram, você que não está podendo vir ao culto, mas está sendo edificado através desse canal. Saiba que o nosso amor pelas almas que estão do outro lado, que a gente nem conhece, é o mesmo amor que a gente tem pelas almas que aqui estão. Eu sou apaixonado com a igreja, eu sou apaixonado com esse ambiente. Isso é boas novas. Se você ainda não nos conhece, seja muito bem-vindo. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que ama pessoas e ama Jesus com toda a sua força. Amém? Amém? Gênesis 38, não é isso? Não é isso? Vocês estão aí? Diga amém. Alguém já está assim: pastor, não vai ter oração não? Calma, irmão. Pastor, você não vai revelar hoje não? Calma, irmão. Você é muito ansioso. Você tem que parar com essas manias suas. Tem que ter calma. Deixa Deus fazer do jeito dele, da forma dele, na hora dele. Amém, queridos? Amém ou não amém? Eu vou ler alguns versículos. Versículo 3. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve outro filho, e chamou o seu filho, o seu nome Onã. E continuou ainda e teve outro filho, o terceiro filho no caso, e chamou o seu nome Selá, ou Sela. E esse estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito. O seu nome era Tamar. Como é que chamava a moça? Como é que chamava a moça? Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que a semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra, para não dar semente ao seu irmão. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos? Assim se foi Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Se você ler o capítulo 38, ele interrompe uma narrativa que está contando toda a história de José, desde a sua venda, da sua traição, da traição dos irmãos para ele, a sua venda à casa de Potifar, a sua ida para a casa de Potifar. E de repente, no meio dessa história, nasce uma outra história, que é a qual a gente acabou de ler. Judá, irmão de José, tem alguém? Diga amém. Filho de Jacó, desce ao povo cananeu e acha ali, escolhe ali uma mulher. Tem 3 filhos. É óbvio que essa história que nós lemos de forma bem reduzida, porque o primeiro versículo, 1, 2 e 3, dá a entender que foi tudo um dia atrás do outro. Mas nós estamos falando de um cara que saiu da sua casa, arrumou uma mulher, casou com ela e teve 3 filhos. Seus filhos cresceram, e depois de grande, ele pega uma moça chamada Tamar, pega uma menina chamada Tamar, e dá ao seu filho primogênito, por nome de O texto vai dizer que era mau aos olhos do Senhor, e porque ele era mau aos olhos do Senhor, o Senhor matou. Era um costume, e até uma permissão da época, se o filho mais velho morresse e viesse a falecer, tinha que pegar a esposa dele. Olha para mim, se ele fosse casado, tinha que pegar a esposa dele, e quem que se tornaria marido dessa moça? O irmão
que substituiu agora o primogênito. Isso é normal em Israel, não nos dias de hoje, naquela época. Então a coisa mais normal, morreu o marido, pega a moça. Por quê? Porque a pessoa não casava com o homem, casava com a família, casava com sangue, casava com o nome. E para que essa mulher não fosse para outra família, principalmente se tivesse filhos, era melhor casar dentro da própria casa, na própria família. Agora tenta imaginar comigo a situação do filho também que teve que herdar a mulher. Posso falar? Tem que pregar, irmão. Tem que pregar. Tenta imaginar você saber que seu amigo é que pegava sua mulher. Agora tenta imaginar que era seu irmão. Imagina estar no meio da... Entendeu? A criança vindo no corredor aí, eu segurei. Eu já falei que o meu culto é proibido para menores de 21 anos, viu? Que menino de 18 também não aguenta não. Imagina estar no meio da transa. Pronto, falei, sem querer. Passou rápido. Aí você lembra, mas você gostava do meu irmão. Então, não vou julgar se é fácil estar na situação do irmão. Ele estava herdando um B.O., deixa eu falar assim. Ele estava segurando uma bucha. Ele estava segurando o treto. Porque você tenta imaginar, o cara cresce pensando: vou ter uma mulher, vou ter uma esposa linda, meu pai vai me honrar, vai escolher uma mulher bonita, uma mulher rica, de família próspera. Aí de repente meu irmão morre. Aí eu vou ter que pegar a mulher dele, que já é cheia de filho. Para o jovem também não era fácil. Agora você imagina para a mulher. Perdeu o marido, ter que ficar com o irmão na mesma família. Aqui uma confusão emocional. Aqui não devia ter emoção que aguentava lidar com um negócio desse, ainda que fosse cultura da época. Se fosse bom, fazia até hoje. Tanto é que mudou. É ou não é? Que tem coisa que até hoje não mudou. Do jeito que o mundo nasceu, está até hoje. Tem coisa que mudou, provando que não é bom. Agora veja, o pai era o responsável em tomar frente disso. Então Er morreu, pegou a mulher de Er e deu para Onã. Deu para quem? A gente tem que tomar muito cuidado com a geração Onã. Eu tenho poucos conselhos para te dar hoje, vai ser rápida a mensagem. Mas se tem um conselho que eu tenho para te dar de vida, de quem caminha com Jesus há 14 anos, quem pastoreia essa igreja há 10, e com 33 anos eu julgo ter sucesso. Então eu posso te dar um conselho, amém ou não amém? Amém ou não amém? Cuidado com a geração Onã. Porque quem é a geração Onã? Onã ia para a cama com a mulher, e ele tinha uma função, me pergunta qual? Dar filho para ela, gerar fruto nela. Ele tinha uma missão que o pai dele deu a ele: case com a sua cunhada, com a esposa do seu irmão, para que me suceda neto, para que não suceda herança. Filho naquela época, irmão, era você prolongar o seu legado. Filho naquela época era você ter herança. É muito mais do que você imagina hoje. Uma família era reconhecida como uma família bem-sucedida quando tinha filho. Família sem filho naquela época era vista como família amaldiçoada. Eles pensavam assim: é amaldiçoado, Deus não quer dar para eles herança, não quer que a geração deles, que a raiz dele, que o sangue deles perpetue na terra. Então Deus vai lá e interrompe. Como? Não dando filho. Essa era a visão, esse era o conceito. Então o pai, querendo estabelecer a sua família, a sua casa, o pai pensando a longo prazo, pega a esposa do falecido e fala assim: meu filho, você tem uma missão, me dá neto, me gera filho. Eu quero que essa casa cresça, eu quero que essa casa encha, me dá uma alegria de ter um neto. Só que ele, porque era mau, o que ele fazia? Ele abusava da mulher, tinha prazer com a mulher, se relacionava com a mulher, satisfazia o seu desejo, mas na hora da ejaculação jogava na terra. Toda vez na hora que ele ia ejacular, jogava na terra, não dando para ela o direito de ser mãe, tornando ela uma mulher inútil. Mulher naquela época, ela tinha uma função: ser mãe, gerar família, gerar muitos filhos, encher a casa. Era uma das principais funções de uma mulher. Se você concorda ou não concorda, se é machismo, feminino, o problema é seu, eu estou falando da época. Aí você engole o seu choro aí.
Vou discutir o que é certo e o que é errado, não estou lendo a Bíblia. Amém ou não amém? Essa era a função da mulher. Então a mulher que não gerava filho, o sogro ia ficar olhando, o que ele ia falar? Já matou meu filho mais velho. Meu filho mais velho já morreu por causa dessa mulher. E eu vou te provar que ele pensou que a culpa foi da mulher. Se é que você não percebeu no texto. Pastor, quem é a geração Onã? É a geração que nos consome, mas nunca nos assume. Falar de novo, pastor Pedro, quem é a geração Onã? A geração Onã é a geração que sempre nos consome, quer estar perto da gente, quer aprender com a gente, copia a gente, vê tudo que a gente faz, mas ela não tem coragem de falar, aprendi com fulano. Quem me ajudou foi ciclano. Quem abriu porta para mim foi meu. Não! Irmão, fique esperto com os Onã que está cruzando o seu caminho. Estava vindo falando com ele, eu falei, Léo, sabe que eu fico impressionado? Sabe por que eu não me deixo me empolgar por causa de evento, me empolgar por causa de número, de quantidade? Porque há 2 anos atrás ninguém queria saber de mim. Um ou outro que queria saber de mim, um ou outro que acreditou no meu chamado. Agora parece cantor, parece pregador, parece pastor, aparece até gente que estava enterrado, até gente que já estava no velório aparece aqui. É assim ou não é? É assim ou não é? Não apaga a luz, não estava bom. Porque tem gente, irmão, que só quer saber como é que ele conseguiu. Como é que você está conseguindo esse casamento tão lindo? Como é que você está conseguindo abrir essa empresa? Como é que você conseguiu contratar fulano? Como é que você conseguiu ter tanto cliente? Tem gente que só quer estar perto de você para te copiar. Deixa de ser bobo. Para de dar acesso para quem não te dá destino. Vou falar de novo. Para de dar acesso para quem não te dá destino. O problema é que você é vaidoso, você gosta de tirar a onda, aí você quer esbanjar. Toma. Cuidado. Salomão tirava onda com as outras nações mostrando o escudo de ouro. Eu já preguei essa mensagem. Tinha um rei chamado Senaqueribe, do Egito. Toda vez que Salomão desfilava com seus escudos de ouro, ele ficava de olho. Falava assim, um dia eu roubo esse escudo. Um dia eu roubo esse escudo. Foi Salomão morrer, Senaqueribe armou um exército, subiu até Jerusalém e roubou os escudos de ouro de Salomão. Porque o rei que assumiu era frouxo. O rei que assumiu não tinha estrutura. Você fica desfilando, mostrando as suas conquistas. Cuidado que tem gente doidinha para tomar seu lugar. Tem gente que não some em nada, não te ajuda em nada, não colabora com nada. Quando você precisou não te atendeu, quando você precisou não te respondeu. Mas agora quer ir para a cama, mas não quer te gerar filho. Quer usar você nas escondidas, mas não quer te assumir em público. O darabacandarás. Pastor Pedro, quando você prosperou? Quando eu cortei os arbustos. O sangue suga. Pastor Pedro, você não tem medo de perder gente? Não, tem medo de perder Jesus e a salvação. O resto já era. O seu problema e o meu problema é que por muito tempo a gente ficou querendo o seu bonzinho, o seu bonitinho, o educado, o que ajuda todo mundo. Irmão, Jesus não te chamou para ajudar todo mundo, Ele te chamou para amar todo mundo. E amar às vezes é falar não. Amar às vezes é falar assim, aqui não, querido, vai para casa, em outro lugar, vai construir o seu. Na minha aba não, vai desenvolver o seu, vai produzir o seu, vai gerar o seu. Porque tem gente que é assim, não quer nos dar filho, não quer nos ajudar a gerar o que nós somos chamados para gerar, mas está roubando o nosso tempo, roubando a nossa energia. Jesus era muito prático. Olha para mim que eu estou te entregando um código poderoso. Jesus era muito prático. Ele falou assim, ó, entre, falando para os discípulos dele, entre numa cidade e prega o evangelho da paz. Se aquela cidade não te receber como evangelista da paz, sai daquela cidade e ó, bata suas mãos, e nenhum pó daquele lugar você leva. Falou ou não falou? Mas você quer pregar para a gente que nem Jesus quer mais. A gente tem uma síndrome de Peter Pan. Pastor, que negócio aí, síndrome de Peter Pan? Você quer ficar ajudando pobre o resto da sua vida. Pobre que eu estou falando não é de dinheiro não, que tem muito pobre de dinheiro com mais visão que você imagina. Tem muito pobre de dinheiro mais inteligente que você imagina. Tem muito pobre de dinheiro que ainda está pobre só por causa do momento, mas ele vai vencer, vai prosperar. Assim como eu e você vencemos em nome de Jesus, amém ou não amém? O problema é o pobre de espírito, o que não sabe ser grato nunca, o que não dá o braço a torcer nunca, o que não consegue reconhecer os seus talentos nunca, o que nunca consegue ver que foi Deus que te escolheu, que você não tem culpa que Deus escolheu nunca. Ele está sempre se opondo,
Ele está sempre achando defeito. Ele está sempre achando um jeito de te diminuir, de te colocar para baixo. Só que quando ele precisa, ele te procura. Quando ele tem interesse, ele te liga. Deixa eu te falar uma coisa: você que é responsável pelos arbustos que você está sustentando, é você que é responsável. Você dá atenção para muita gente, por isso que você não prospera. Seu tempo não tem valor nenhum. Qualquer um te liga e você vai. Estou falando. Desculpa se eu ofendi alguém. Não posso fazer nada. Estou aqui para te libertar. E se você é esse ou não, você vai sair daqui liberto. Para de usar as pessoas, rapaz. Para de usar a irmã. Irmã, para de usar suas amigas. Para de usar homem, para de usar seu patrão. Qualquer coisa do tipo. Não vai prosperar enquanto não tiver aliança. Prosperidade tem a ver com vínculo, com aliança. Pessoas que não é fiel a ninguém, irmão, fique em paz, nunca vai prosperar. É um princípio bíblico. Foi Deus que disse: aqueles que me amam, amam o teu próximo. E aqueles que dizem amar a Deus e não amam o teu próximo, esse é mentiroso. Está na Bíblia. Então, qual é um dos crivos que Deus usa, pastor, para julgar a prosperidade na vida do homem? O nível de lealdade que ele tem pelos amigos. Porque Deus já foi traído. Deus já foi o quê? Deus foi traído por Lúcifer. Deus sabe quanto que dói a traição. Deus tanto sabe quanto que dói a traição, que a única coisa na Bíblia que ele permitiu o divórcio foi o adultério. Porque Deus sabe que tem coisa que é difícil demais de perdoar. Deus sabe que tem coisa que machuca. Irmão, se Deus chegou uma hora que ele disse assim: para Lúcifer não tem perdão. Imagina quando ele olha para um marido adúltero, para uma esposa adúltera, para um amigo adúltero. Porque a gente acha que adultério é só em casamento. Mas quando você julga ter aliança com alguém, irmão, você tem um casamento com ela. Não sexual, não emocional. Perdão, não sexual, mas emocional, afetivo. E me interprete como você quiser, eu estou falando de coisas sérias. Irmão, a gente acha que o sucesso é falar melhor em público. O sucesso é conhecer fulano. Não, o sucesso é se o meu produto for melhor. Nem sempre. Tem muitas coisas que são bases para o sucesso e as pessoas não entendem. Tem muitas coisas que são pilares para uma vida próspera, as pessoas não entendem. Está na Bíblia, não é jargão popular. Aquele que planta vento, colhe tempestade. Quem você tem sido na vida das pessoas? Um anã? Que usa, mas não assume? Deixa de ser explorador. Deixa de ser abusador. Deixa de ser egoísta. Deus não compactua com gente egoísta. Deus é altruísta. Deus sempre pensa no todo. Pastor Pedro, por que Deus honra fulano e não honra ciclano? Porque talvez aquele ciclano que você julga não ter caráter, que você julga não ter condição de estar sendo honrado, é uma pessoa mão aberta, generosa, caridosa, hospitaleira, que pensa no próximo. Talvez ela até tenha defeitos e realmente possa ter, mas ela tem um princípio que mexe com Deus. Quer pensar no outro. Quer o quê? E a gente fica achando que vai acontecer uma mágica, que vai acontecer um negócio assim, mirabolão. Um anjo vai falar comigo no culto, resolve o quê? Quantas vezes eu já revelei pessoas aqui que sai daqui, vai para o boteco, vai fumar vai cheirar um pó, vai dar um teco. Não resolve, irmão. A gente tem que sair desse emocionalismo. Profecia é bom, revelação é bom, cura é bom, irmão, mas não muda a vida. Conheço muitas pessoas que nunca foi revelada e tem uma vida reta, uma vida próspera, porque ora, porque lê a Bíblia, porque fala com Deus, porque busca a Deus, que crê nas coisas, que leva a sério as coisas. Tem gente que vive atrás de revelação, irmão, não sai do lugar. Não sai do lugar. Porque parece que tem gente que vive assim: ah, Deus podia me dar um empurrão, só se for te empurrar na ladeira abaixo. Foi mais forte que eu. Ore para que eu e você não sejamos onã. Segunda coisa, corte os onãs da sua vida. Irmão, você vai acelerar o seu tempo. Você vai acelerar os próximos. Ai, senti um negócio muito forte aqui. Tem um anjo trabalhando ali. Orabaçu de Candarás. Remanto, raias, aravassi. Meu Deus, coisa poderosa. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto aqui. Tem um negócio aqui para uma moça aqui.
Presta atenção. Posso avançar? Diga bem. O pai entra na história, porque o filho também morreu. Quem morreu? Onã, o segundo filho. E o pai aqui revela um outro tipo de pessoa, que sempre acha que o problema está com os outros e nunca com os filhos. Sempre fala: a culpa é do outro, é do meu adversário, é do meu rival, é do que fala mal de mim. Irmão, falar bem ou falar mal também não denuncia se você vai ser próspero ou não. Tem muita gente que fala bem de mim e me ama, tem muita gente que fala mal e me odeia. Isso não determina quem você vai ser. Para de achar que esses termômetros é que vão julgar onde você vai chegar. Não é. Esse pai interfere na história, porque ele pensava assim: essa mulher já matou 2 filhos meus. Mas era o contrário. Era essa mulher que estava morrendo por causa dos filhos que tinha. O pai, além de ser super protetor, era machista ao extremo, porque ele julgou que a mulher tinha algum feitiço com ela, que a mulher tinha alguma pombagira, algum demônio, que o homem cai com a mulher, adultera com a mulher, depois fala assim: sabia, pastor, que a mulher tinha pombagira. E você não. Você tinha um pombo que gira, o pombo que dá pirueta, que dá cambalhota. Que ela tinha pombagira, você tinha um pombo giro, juntou. É ou não é? Hã? Que a gente tem uma mania de cometer erros e depois falar: sabia que o outro tinha um negócio estranho. Se sabia porque andou, se sabia porque foi perto, se sabia porque deu corda, porque gosta, que ama, que tem paixão, que tem desejo, que não vigia, que não sabe se conter, não sabe se dominar, não sabe se controlar. Quem está aí, diga amém. Caldo engrossou depois da conferência. Meu Deus, já estou te libertando, irmão. Vida sentimental. Será que você não entendeu que nós já estamos na costela perdida? Em busca da costela perdida, é o nome da campanha. Como é que chama a campanha? Vai achar ela aqui em nome de Jesus, viu? Mas você vai honrar ela, viu? Vai usar ela não. Nós temos que tomar muito cuidado com esse segundo personagem, que sempre está transferindo a culpa, prejudicando os outros para se proteger. Ele chama a moça e fala com ela assim: filha, vamos ver o seguinte, meu filho é muito jovem, meu filho é muito novo, vai para a casa dos seus pais, pode esperar, assim que o meu filho crescer e já for homem, eu mando te buscar para você casar. Eu não vou te deixar sem família, eu não vou te deixar desamparada, eu não vou te deixar viúva, eu não vou te deixar abandonada ao léu. Não, fique em paz, meu filho crescendo, eu honro a minha palavra. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, o menino cresceu, virou homem. A moça percebeu que foi enganada. Ai, mulher enganada. A moça acordou. Deixa eu te dar um conselho para o rapaz aqui, já estou entrando na vida sentimental. Você pode até ficar enganando 1 ano, 2 anos, 3 anos, só toma cuidado do dia que ela descobre, e só toma cuidado do dia que ela cansa. Se mulher resolver vingar, meu filho, o homem se mata. Que você pegou 10 raparigas na rua, ela pega o seu amigo. Você pegou 10 raparigas na rua, ela fala assim: vou vingar. Ela escolhe o seu melhor amigo e toma-lhe. Eu quero ver você administrar isso pro resto da vida. Ai, pastor, que papo estranho. Pastor Pedro tem hora que entra nas coisas que não podia ter entrado. Ele azeda o caldo. Falaram comigo que ele era gente boa, que ele fazia a gente rir. Toma cuidado. O mal do esperto é achar que todo mundo é bobo. O mal do esperto é achar que todo mundo é bobo. Achar que ninguém vê nada, que ninguém pensa em nada, que ninguém planeja nada, que ninguém monta estratégia. A mulher falou assim: eu vou me vingar. O que ela falou? Meu sogro é mau, meu sogro é ruim. Eu esperei, eu honrei a família, eu honrei aquele nome, eu honrei os filhos dele, para ele fazer isso comigo, me deixar jogada de canto. Ela falou assim: ela ouviu falar que Judá estava passando na terra. O que ela fez? Se vestiu como uma prostituta. Se vestiu como uma prostituta, tampou o rosto, ficou à beira do caminho. Judá veio, negociou o esquema.
Ela falou assim: o que você vai me dar? Aí ele: um cabrito, vou mandar te entregar. Aí: mas cadê o cabrito? Não está aqui não. Então deixa alguma coisa de penhor ou de penhora. Mulher inteligente, pediu uma penhora. Deixa alguma coisa de garantia? Deixa alguma coisa aqui? Ele: deixa. Vamos ler o que ele deixou? Vamos ler o que ele deixou? Versículo 18. Abra para mim. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo. O teu quê? O selo era um anel que assinava documentos. Naquela época, por isso que até hoje há uma onda de ter anéis grandes, poderosos. Se você vê os filmes dos imperadores, dos papas, dos reis, você vai ver um anel bem grande, porque aquele anel passava-se numa tinta, em uma massa junto com tinta, e quando escrevia um documento, selava e colava o documento com aquele anel. Estava simbolizando o quê? Esse anel só quem tem é fulano. Então se colocou, foi a mão dele, como se fosse uma assinatura, amém ou não amém? Só que naquela época não tinha escrita como tem hoje, então fazia o anel. O anel era a assinatura. O anel era a coisa mais importante que um homem carregava. Olha para mim. Anel, suas vestes e um cajado. O teu lenço e o quê? Veste aqui, o lenço dele falava da mais pura intimidade. Esse lenço, se você estudar, era o que ia por debaixo da roupa. Ela pediu o direito à intimidade dele. Cajado fala de ministério, fala de sacerdócio. Existem 3 coisas que são inegociáveis: o teu nome, a tua intimidade e o teu chamado. Anote isso na tábua do seu coração. Tem 3 coisas que são inegociáveis: o teu nome. Você pode não ser ninguém, famoso, rico, próspero. Se você tem nome, você tem tudo. Com o nome você compra uma casa fiada, uma casa. Compra ou não compra? Compra ou não compra, irmão? O dono conhece você, faz para você direto, nem usa o banco. Eu comprei uma Sportage uma vez, o cara era ímpio, não era crente. A gente malhava na mesma academia. Um dia ele falou assim: você quer comprar o carro, pastor? Eu falei: quero. Ele falou: como é que você pode me pagar? Eu falei: de 30 vezes. Ele pegou na minha... Foi ou não foi, amor? Você lembra disso? Ele pegou na minha mão e falou assim: professor, eu vendo que você é homem. Não me cobrou. Irmão, eu estou falando de um ímpio, que não é da minha família, que não é da minha igreja. Pega na minha mão e fala comigo assim: para você eu vendo 30 vezes. Aí eu falei com ele assim: você não é um homem, você é um pai. E foi um pai, porque nem meu pai fez isso por mim. Meu pai me cobrou, irmão, cobrou com juros. Meu pai me cobrou e cobrou com juros. Achei que meu pai ia esquecer, irmão. Depois de uns anos ele falou assim: cadê aquele dinheiro que a gente combinou? Eu falei: que dinheiro, pai? Daquele carro. Eu falei: ah, pai, pelo amor de Deus, senhor. Você me deu uma bucha, eu resolvi a bucha para você. Quero meu dinheiro. Então ama seu dinheiro. Psiu. Como é que você me explica alguém comprar um carro de 30 vezes com um cara que é ímpio, que não é da sua igreja, que não é seu parente, irmão? Se não for o nome. Que é a segunda? Nós começamos a fazer essa obra aqui. Depósito Água Branca aqui embaixo, Avenida Barão de Melo. Me lembro o nome da dona lá, Juliana. Já trabalhou lá? Sou Xará? Eu preciso fazer uma dívida com você. Toda Juliana tem dinheiro para emprestar. Brincadeira, essa fase passou, Jesus. As palavras na minha boca nunca mais. Nem de brincadeira. Olha para mim. A gente estava construindo ali. Só que literalmente, irmão, você entrava 1000 aqui hoje, eu ia lá na Juliana: Juliana, hoje eu tenho 1000, o que dá de material? Era assim: Juliana, hoje entrou 10.000, o que eu dá de material? Pastor, daquela lista que você me passou, eu te libero isso. Na terceira vez, eu não sei porquê, ela falou assim: pastor, é o seguinte, termina a sua obra. Quem que se autoriza a vir buscar material? Eu falei: só o fulano. Termina a sua obra. Não precisa ficar me ligando, me dando satisfação não. O que você for entrando lá, você vai depositando. E o que acumular, você vai me dando depois. Como é que você compra quase 100 mil reais de material de construção, irmão? Com uma pessoa que você nunca viu na vida, sem dar um documento de identidade para a pessoa. Eu queria que você me explicasse isso. E você está achando que você precisa de dinheiro? Não, você precisa de caráter. Você precisa de boa índole. Você precisa as pessoas olhar nos seus olhos e falar assim: não sei porquê, mas eu confio em você. E não trair a confiança dessa pessoa.
e não trair o voto que ela te deu, e não atrasar com aquilo que você prometeu fazer. A gente tem uma mania de falar assim: não, mas ninguém me ajuda. Ajuda sim, é você que não sabe ser grato, é você que não sabe honrar as pequenas ajudas que você recebeu. Aí você queimou seu filme. Tudo que você tem é seu nome. Para de achar que você precisa de dinheiro. Dinheiro é uma consequência, prosperidade é uma consequência de quem construiu o nome. Esse homem agora pega e vende o nome dele, ele entrega o selo de autoridade dele na mão de uma prostituta. Irmão, aonde você está deixando o seu nome? Por causa de pouca coisa você está rompendo a sua imagem, você está destruindo a si mesmo. Tem um pastor, irmão, que um dia que eu encontrar ele, eu dou um abraço, um beijo nele. Apesar de ele não gostar muito de mim, ele foi bênção na minha vida. Um dia ele falou comigo assim: ô Pedro, você sabe qual que é o maior CNPJ que o homem pode ter? Eu falei: não, próprio nome. Falou para mim. Isso estou falando de uns 12 anos atrás. Eu ainda era da Batista da Floresta. Eu não me esqueço que esse pastor falou para mim. Ficou na minha alma. Ele falou assim: se você tiver nome, se você for um homem do bem, um homem humilde, um homem da paz, um homem sério, um homem honesto, Pedro, você vai ter tudo. O maior CNPJ que você pode ter é seu nome. Eu nunca mais esqueci disso, irmão. A minha pergunta é: aonde você está enfiando o seu nome? O que você está trocando por causa de uma noite de prazer? O que você está vendendo a preço de banana que tem tanto, mas tanto valor, irmão? Tudo que você tem é a sua imagem, a sua integridade. Você está vendendo isso por causa de quê? Por causa de uma mentirinha. Não tem dinheiro? Fala: não tem. O que você quer fazer? Quer me bater, quer me matar, quer me levar na cadeia? Faz. Seja honesto, seja íntegro, seja justo. Não pega o seu selo de autoridade e coloca na mão de uma prostituta. Prostituta que é simbólico. Pelo amor de Deus, irmão, essa multidão está aqui não é para ver palhaço, não é para ver entretenimento. É gente que precisa mudar de vida, é gente que precisa romper, é gente que nasceu para ser grande, é gente que nasceu para prosperar. Eu sei para que eu fui levantado. Eu fui levantado para levantar outras pessoas, para prosperar outras pessoas. Pega esse conselho que eu estou te dando hoje e fala assim: pastor, a partir de hoje eu vou levar a sério a minha vida. Leva a sério as coisas. Os cantores e os pregadores têm contrato, a maioria deles. Pastor, mas é desse jeito, é desse jeito. Se você não sabia, eu estou te falando. Alguns é assim, outros vêm pela amizade, porque nós temos aliança. Aí um deles, assessoria conversando comigo, Thiago, conversando no zap. E esse povo é chato, você conhece. Falei: você manda o Pix aí, não precisa de Pix não. Fulano falou que para você não precisa não. Falei: mas nem me conhece. Mas ele mandou falar, que aí vocês resolvem. Falei: ô benção, crediário gospel, né? Aí eu pensei assim: foi com a minha cara. A segunda parte, a segunda assessora, uma pessoa nada a ver, uma outra pessoa, a mesma coisa. Eu falei: irmã, já manda o Pix aí. Eu não esperei ela mandar, eu peço primeiro. Ela vai: é só uma entrada para segurar a agenda, para segurar a data, para nenhum outro pastor pedir a data. Eu falei assim: me manda o valor total, não vou fazer parte não, eu vou fazer tudo. Aí eu fui com crédito na casa. Se ele não vier, depois eu acho ele no Brasil. Que tem esse risco, né? A segunda, aí falou também que não precisa não, o conselho acerta aí. Eu fiquei pensando: mas esse povo nunca veio aqui? Eles nem me conhecem. Ou ligou para alguém e pediu referência, ou sentiu algo na minha forma de tratar as coisas. Sabe o seu problema? Que alguém te cobra e você foge. Eu não espero me cobrar, eu entro dentro. Principalmente se eu estiver com dinheiro. Quando está na prova, mas pelo amor de Deus, misericórdia, que o anjo do Senhor trabalhe. Você já tem toda a autoridade, você sabe resolver, você tem condição de resolver. Para que você fica enrolando as coisas, irmão? É o seu nome. É você que está trazendo problema para si mesmo. Você está trazendo desconfiança para si mesmo. Que a pessoa te pede A, você quer dar Z. Você fica enrolando, você fica postergando as coisas. Você fala que vai entregar e não entrega. Você promete que vai ir e não vai. Você fala que vai ser dia tal, entrega depois de 10 dias, depois de 20 dias. É o seu nome. É o seu nome. Vocês estão aí? Segunda coisa que ele entrega: um lenço, partes íntimas. Não dê acesso a quem não te dá destino. Segundo conselho. Você sabia que o maior nível de desonra, ele entra pela intimidade? Foi Jesus que falou isso. Jesus está em Nazaré, Léo. Nazaré é a terra que ele foi criado, não é a terra que ele nasceu, nem a terra que ele ficou depois de velho. Jesus nasceu em Belém, Efrata, cresceu em Nazaré, mas o seu ministério foi em Cafarnaum. Ele morava em Cafarnaum, olha para mim. Mas ele ficou muitos anos em Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, era sábado, era o que dia? Como de costume, subiu ao templo. Tinha um templo, uma sinagoga pequena em Nazaré. Te entrega uma chave poderosa. Ele chega em Nazaré,
Ele pega o pergaminho de Isaías, literalmente aquele dia se cumpriu uma profecia, isso é uma outra mensagem. Ele se assentou na cadeira que estava reservada somente para o Messias, isso é uma outra mensagem. Mas aí de repente ele percebeu que não estava tendo uma unção no lugar. Ele percebeu que estava tendo muito curioso. Tinha muita gente lá desconfiada dele, se ele era mesmo aquilo tudo ou não. Deixa eu lá ver de qual é desse cara. Por quê? Porque ele foi criado em Nazaré, irmão. Tenta imaginar alguém falando assim: tem o Pedro Daniel. Está sabendo que ele é profeta? Pedro Daniel, profeta? Mano? Pelo amor de Deus, senhor. Aquilo vivia de carango, aquilo vivia bêbado lá na Rox, na Power Label lá, Majolock, Serraria, Souza Pinto. Vou parar por aqui. Nossa Deus me livre do pagode. Irmão, baile funk lá no Náutico em Vitória, misericórdia. Meu Jesus, menor do Chapa, Choque 22. Eu fumei um baseado com o Choque 22. Aquele dia eu converti, irmão. Eu estou falando em Deus. Eu fumei um baseado com o Choque 22. MC Dudu do Borel. Meu Deus. MC Mascote, fumando com uns caras. Falei: Jesus, aonde que eu estou? Vou morrer aqui hoje. Foi aquele dia que eu acho que o anjo apareceu para mim. Falou: ou você converte ou você morre. Eu não sei nem do que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, irmão? Que eu quero papo? Intimidade. Não dê acesso. Jesus está em Nazaré. Olha o que Jesus fala. Estou falando de Jesus. Está escrito no texto: e não pôde fazer ali muitos milagres, senão poucos, por causa da desonra deles. Acha esse texto para mim. E não pôde fazer ali muitos milagres, senão pouquinhos milagres, por causa da incredulidade. Se você entender o contexto, está falando de desonra. Porque naquela mesma hora Jesus liberou uma frase que o mundo inteiro conhece: o profeta não tem honra, a não ser na sua própria terra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu me senti tão desonrado aqui em Nazaré que eu não quis fazer milagre. Só tem uma coisa que impede Jesus de fazer milagre: quem não crê. Eu vou naquela igreja, mas eu não creio. Não precisa vir, continua na sua casa, no seu sofá. Eu não tenho que te provar nada, não te devo nada, não te pedi nada. Deus não está nem para você, irmão. Como assim, pastor? Irmão, você é muito arrogante, você é muito soberbo. Deus não te deve nada. No dia que você morrer, você vai saber quem é Deus. Para de achar que você é maioral, que você é o bambambam. Quem é você, irmão? Você saiu da onde? Você vai para onde? Você não sabe nem como é que você apareceu na terra, nem para onde você vai. E você quer questionar quem é Deus. Você questiona o pastor, questiona a igreja. Agora questionar Deus, pode me questionar à vontade, irmão. Eu realmente não valho nada. Eu realmente sou tudo isso que você pensou, não tem problema não. Agora, a pessoa falar assim: eu não sei se Deus existe. Ou você está fazendo o que aqui, ameba? A pessoa falar que Deus não existe, questiona a igreja e as suas falhas morais, espirituais. Ok. Agora questionar Deus, então tá bom, átomo. Se você veio do macaco, vou fazer o quê? Se você acredita que você veio do macaco, não tem como te convencer do contrário não. Fica com essa tese de Darwin. Você acha que um cara maluco que rodou o mundo todo criou uma tese mais poderosa que a Bíblia? Eu não tenho muito o que fazer. Intimidade é a moeda mais poderosa que você tem. Não é qualquer um que tem que entrar na sua casa. Não é qualquer um que tem que entrar na sua vida. Não é qualquer um que tem que viajar com você. Não é qualquer um que tem que sentar na sua mesa. Não, pastor, Jesus não pensa assim, não pensa não. Ele viu que tinha um que não era fiel. Ele viu que tinha um que não era leal. Para de romantizar Jesus. Quando ele percebeu, tem um traidor andando comigo, pegou um pão molhado e falou assim: o que você tem para fazer, faça depressa. Eu não vou andar com traidor e nem oferecer a minha mesa, a minha aliança, porque Jesus ia fazer uma aliança, um pacto. Quem lembra disso? Era um momento de pacto. Jesus não faz pacto com traidor. E você fica achando que não, tem que ter paciência, porque Jesus mandou Judas se lascar. Falou: some daqui. Foi ou não foi? Foi ou não foi? E o diabo entrou nele. Está no texto. E ele saiu, se retirou dali. E a gente fica romantizando Deus. Posso falar um escândalo que eu sei que vai remoer sua alma, mas é uma verdade? A não ser que você não crê na Bíblia. Posso? Deus vai condenar pessoas ao inferno. Você está pensando que Deus é quem? Deus vai condenar pessoas ao inferno. Eu sei que te espanta, porque a imagem que criaram de Deus é que Ele nunca vai fazer isso. Não, Deus, pastor, pega pesado não. Deus vai mandar os outros para o inferno. Irmão, eu também tenho muita dificuldade de aceitar algumas coisas, tá?
Eu também tenho muita dificuldade de entender algumas coisas, mas quem sou eu diante do eterno Deus para dizer quem Ele julga, quem Ele não julga, se Ele fez certo ou não fez, se o senso de justiça dele é o ideal ou não? Quem sou eu, irmão? Eu não dou conta de saber qual comida que eu dou, se é para um cachorro ou para o outro. Eles mexem na minha emoção, falam, pronto, e agora? O que eu faço? Aí fui injusto com o cachorro. O daqui pediu mais bonitinho, dei para cá. Eu vou saber julgar uma humanidade, uma terra, um ser vivente, um ser tão complexo que é o homem. Irmão, não venda a sua intimidade. Você está sofrendo porque você mesmo se abriu para pessoas que não era para ter se aberto. Você deu a sua intimidade de graça. Se você tem uma coisa valiosa, chama intimidade. Tem gente que é da porta para a rua. Tem gente que é mal um café. Tem gente que é mal um todo bem, Pai do Senhor. E tchau, acabou, parou ali. Tem gente que tem a língua desse tamanho. Tem gente que não pode ver nada. Tem gente que imagina as coisas e já fala como uma verdade. Tem gente que supõe coisas e fala como uma verdade. Tem gente que gosta de deduzir os fatos e coloca aquilo como uma verdade, porque ela deduziu uma ideia, porque ela observou uma situação, ela deduz e fala, você viu, menina? Você viu? Não, eu vi, ué. Eu estava lá. Ela deduziu. Sabe onde que eu aprendi que as pessoas deduzem? Um dia eu tive um acidente, quase matei um motoqueiro, que Deus me livre e guarde. Tinha acabado de tirar a carteira, estava igual um retardado para a rua fora. Joguei o motoqueiro para o alto. Parei de assistência, que é a coisa toda. Ele me processou, me levou na justiça. Só que eu cometi um erro, mas ele também cometeu. O erro foi dos dois. Amém, foi dos dois. Só que, como eu era um carro muito maior, e ele que caiu no asfalto, arrebentou pro lado dele. Ele me processou. Arrumei um advogado. Aí ele arrumou as 3 testemunhas. Aí teve um testemunho que falou. Aí meu advogado, naquele dia, eu vi o que é um advogado. Você vai entender onde eu vou chegar. Aí o advogado ouviu daqui, dali. Aí o advogado levantou e falou com ele assim, tá, mas na hora que bateu, me fala aqui. Aí ele pegou uma foto do carro e falou assim, me fala aqui, me aponta aqui para mim. Mas onde que bateu no carro? Aí não, eu não vi, eu ouvi. Aí o advogado deu uma risadinha para o juiz e falou assim, então, como ele não é testemunho ocular, ele só ouviu, ele está deduzindo. Ele está deduzindo porque ele viu um cara caído e viu um carro. Porque o meu argumento, e foi o que aconteceu, foi, ele desviou de um bueiro, eu entrei, ele não viu eu entrando e voltou. Foi um acidente dos dois. Ele tirou e voltou, eu fui muito rápido e entrei. Mas não teve uma culpa, é um acidente. É um acidente. E ele quis me colocar como que eu quase matei ele, que eu queria assassiná-lo. Eu vi um motoqueiro, pronto, eu vou te matar agora. Pá! O que ele queria desenhar era isso, que eu tive intenção de matar. Que eu passei por trás dele. Não, foi lateral. Foi o guidão dele que bateu no meu retrovisor. Presta atenção. A advogada, a juíza falou com o meu advogado assim, eu não lembro o termo jurídico, mas assim, a testemunha desqualificada. Essa testemunha não serve, porque ela não ouviu. Ela ouviu e deduziu. A Bíblia vai falar que Jesus é o nosso advogado. Tem muita gente que está deduzindo coisas a seu respeito. Tem muita gente que ouviu falar e está deduzindo coisas a seu respeito. Tem muita gente que viu parte da sua história e já está afirmando coisas ao seu caráter, ao seu respeito. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus que disse, filhinho, se pecar, lembra que há um advogado junto ao Pai que intercede de dia e de noite ao meu e ao seu favor. Levanta a mão direita, mas levanta a mão esquerda. Eu vim profetizar para alguém que já foi muito julgado, já foi muito perseguido, já foi muito exposto, já foi muito criticado, rejeitado, que te interpretaram mal, que não entenderam o que aconteceu, que falaram sem saber. O advogado dos advogados ainda existe. Ele é real e ele é vivo. E está dizendo, eu vou julgar a sua causa, vou interceder por você, vou silenciar os teus inimigos, vou calar a boca dos seus acusadores. Ei, Jesus está se levantando a favor de alguém hoje, está dizendo, eu estou julgando a causa, eu estou julgando a causa, eu estou te justificando, eu estou silenciando teus inimigos. Será que tem alguém que crê nisso? Será que tem alguém que pode celebrar? Será que tem alguém que pode fazer algum barulho? Pelo amor que você tem a Deus. Aleluia. Vão parar de deduzir.
Vamos parar de falar sem saber. Orabacando orevácia. Toda vez que se levantarem com falso testemunho, o advogado dos advogados vai levantar em teu favor. Não dá sua intimidade para quem não te dá destino. Não é todo mundo que tem maturidade para lidar com quem você é. Porque você não é herói, você é um ser humano. Você não é Deus, você é um ser humano. Só que tem gente que mede a gente por baixo, enquanto tem gente que mede a gente por cima. Pastor Pedro, fica cheio de puxa-saco do seu lado. Não, eu escolhi me cercar de pessoas que acreditam em mim. Tem pessoas que me confrontam. Costumo estar no celular na hora do culto. Desculpa, foi sem querer. Me perdoa, em nome de Jesus. O olhar já é assim. Você vai ver? Tem pessoas que me confrontam. Eu tenho uma mulher do meu lado, irmão, que não adula os meus erros. Por isso que a mulher sábia edifica. Porque a Bíblia fala que a mulher é opositora do homem. Eu lhe farei uma opositora idônea, não é auxiliadora. Auxiliadora colocaram na versão para melhorar. O termo original, se você estudar com qualquer judeu, se você jogar no Google, o termo original é uma opositora idônea. Eu louvo a Deus porque aquela se opõe a mim até hoje. Eu louvo a Deus porque quando eu estou errado, ela fala assim: amor, vai devagar porque você também deu mole. Calma aí, amor, você tem que repensar porque você que errou. E você está achando que a sua mulher é sua inimiga. A sua mulher é sua maior protetora. Porque é melhor ser corrigido em casa do que ser corrigido na internet. É melhor ser corrigido no seu íntimo do que ser exposto para a nação inteira. E você está achando que a sua mulher é sua inimiga, que ela é chata, que ela é enjoada, que ela é muito brava. Eu sei, mas tem amor. É opositora idônea. É uma opositora com caráter, com boas intenções, com desejo de proteger e de te ajudar. Se cerca de pessoas que te colocam para cima, irmão. Se cerca de pessoas que te motivam. Tem gente que o tempo todo quer desqualificar a gente. Tem gente que o tempo todo quer diminuir a gente. Tem gente que o tempo todo quer tocar na nossa ferida. O tempo todo quer achar um defeito na situação. Se cerca de pessoas boas. Uma coisa é andar com puxa-saco, outra coisa é andar com gente motivacional, gente motivadora, gente que te impulsiona a ser melhor, gente que acredita em você. É dessas pessoas que você precisa. Pessoas que te colocam para cima. Para de dar sua intimidade para qualquer um. Qualquer gatão do Instagram que mexe com você, você dá asa. Muito emotiva, muito carente você, amigo. Amigão, você é muito carente, porque homem finge que não é, mas é também. Homem finge que não é, mas homem pede um dengo, pede um cafuné, pede um é assim ou não é? Tudo carente, mano. Só que na rua ele, dia do namorado tá aí zoa as mulheres. Tá sozinho, amado. Tava doido para estar junto. Tava doido para ter um parzinho do seu lado. Meu Deus, hoje eu peguei pesado. Esses assuntos problemáticos. Terceira coisa, ele pegou o cajado dele. Cajado é sua autoridade espiritual. Teve um homem na Bíblia que soube usar o cajado: Moisés. Punha um cajado para o alto, relâmpagos, trovões, chuva, 10 pragas. Batia o cajado no rio, o rio se abria. Batia o cajado no rio, virava em cor de sangue. Batia o cajado na terra, virava piolho. Apesar de não ter sido ele, foi o irmão Arão, mas isso é um outro assunto. Presta atenção. O cajado para Moisés simbolizava a autoridade espiritual que Deus deu a ele. Todo homem, toda mulher tem um cajado espiritual. Ao ponto que o salmista Davi, no Salmo 23, escreve: a tua vara e teu cajado. Porque é o simbolismo máximo do bom pastor, daquele que pastoreia. Pastor, para que serve o cajado? Se você não sabe, o cajado era para afastar as pragas. Dava cutucada assim, vinha os animais selvagens perto das ovelhinhas. Como é que o pastor se defendia? Você acha que ele dava bicuda?
pescotapa, irmão, era na paulada. Que paulada? O cajado, meu amado. Se tem alguém brigando e você vê alguém com um pedaço de pau desse tamanho na mão, você vai entrar? Só se você for perturbado, se você não tiver amor para a sua própria cabeça. Só de você ter um cajado, irmão, o demônio já te respeita. Só de você ter cajado, tem gente que não entra na sua vida. Só de você ter cajado, tem gente que fala assim: não vou mexer, não deixa esse povo quieto. Esse povo ora, esse povo vai para o monte, esse povo jejua, esses crentes não mexem. Tem macumbeiro que não mexe com crente. Estou falando em Deus. Tem macumbeiro que não tem coragem de peitar um crente, uma igreja que ora, porque sabe, não vou mexer com os crentes não. Deixa os crentes quietos. É caçar problema, é caçar guerra espiritual. Tem macumbeiro que sabe, você não sabe o poder que você tem. O cara hackeou o Instagram da Kelly e ele se declarou para vários seguidoras dela que ele serviu ao Exu Capa Preta. Quando as irmãs mandavam áudio repreendendo ele, falando de Jesus, ele falava assim: que Exu te abençoe. Aí eles falavam assim: que Deus te guarde. Ele: Exu me guarda. Deixando claro que era uma guerra espiritual. Aí teve uma irmã que discutiu com ele e tal, defendendo a pastora, orando por ele, falando umas coisas com ele, não sei o que foi. Aí ele falou assim: eu queria entender como que uma mulher tem tanto poder sobre a mente de vocês. Sabe o que a pastora falou comigo? O demônio foi usado para falar o tamanho do meu ministério. Tem hora que Deus tem que usar o diabo para falar assim: você não está entendendo o seu tamanho, você não está entendendo aonde você chegou, você não está entendendo a sua grandeza. Eu estou usando ela como exemplo, mas é para você, porque você também é filho, você também é filha, você e eu somos herdeiros e co-herdeiros. Irmão, a autoridade não é do pastor Pedro, não é da pastora. Pelo amor de Deus, você é muito melhor do que eu, irmão. Você ora mais do que eu, você jejua mais do que eu, você lê mais Bíblia do que eu, você é mais sério do que eu, você trabalha mais do que eu, você acorda mais cedo do que eu, você estudou mais do que eu, você fala mais bonito português que eu. Será que você não entendeu que você pode ir muito mais longe do que esse cidadão foi? Deus é contigo também. Eu vim aqui dizer para alguém: Deus não é o Deus do Pedro, Deus é o Deus do João, da Maria, do José, do Tiago, da Carol. Deus é o Deus da sua vida. Use essa sua autoridade, use o poder que Deus te deu. Você é profeta na face dessa terra, você é ungido do Senhor. Manda o diabo retroceder. Da onde Satanás volta, vai ter retirada. Aqui na minha casa não, na minha família não, no meu casamento não. Libera palavras de bênção, libera promessa, libera profecia. Tu é um profeta, tu é ungido. Há um cajado